E aí galera do Fãs de Esportes, a CBF alterou a data das semifinais da Copa do Brasil sem sequer comunicar o Corinthians e o Vasco, deixando ambos os clubes indignados com a decisão. Quem também se manifestou foi o craque Neto, além de Augusto Melo, presidente do Corinthians, e Pedrinho, presidente do Vasco, que comentaram sobre o ocorrido. Fica até o final, porque vou te mostrar exatamente o que eles disseram sobre essa situação inesperada e polêmica, e vou querer saber sua opinião sobre essa polêmica, porque ninguém esperava por essa decisão, que pegou todo mundo de surpresa. E aproveita para se inscrever no canal e deixa o seu like. Vamos direto ao que interessa. O craque Neto não deixou passar em branco a mudança polêmica nas datas das semifinais da Copa do Brasil feita pela CBF. Assim que soube da decisão, ele foi rápido em compartilhar sua opinião e criticar a postura da entidade. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Pedrinho, presidente do Vasco, Augusto, presidente do Corinthians, vocês dois deveriam tirar o time da Copa do Brasil. Nós não vamos jogar. Não vamos jogar. O Vasco não joga contra o Atlético e o Corinthians não joga contra o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer com a CBF. Vamos ver o que vai acontecer com o campeonato da Copa do Brasil. Faz isso, Pedrinho. Faz isso, Augusto Melo. Um absurdo que a CBF fez em relação à mudança de horário. Isso é uma calamidade assim, tão nojenta, mas tão nojenta, que eles não têm vergonha na cara. E aqueles que são flamenguistas, né, fica com o rabo entre as pernas, né? Não dá opinião, não fala nada, né? Aí se fosse ao contrário, se o Corinthians que pedisse e o Vasco que pedisse, aí os flamenguistas e os atleticanos iam estar, babando. Então, Vasco, Corinthians, não entra pra disputar, foda-se. Pedrinho, presidente do Vasco, destacou a frustração do clube ao ver a CBF ignorar sua recusa em alterar a data de um jogo, sugerindo que a mudança favoreceria o adversário. Ele mencionou que o Vasco já enfrentou uma situação semelhante em uma partida contra o Atlético Paranaense, quando seus jogadores voltaram de uma viagem cansativa no dia do jogo. O pronunciamento também aponta que a CBF teria dado prioridade aos interesses do outro time, enfraquecendo sua própria credibilidade. O Vasco reitera que não está pedindo vantagens, mas sim um tratamento justo e igualitário nas decisões da entidade. Vamos ouvir o que ele disse. Primeiro, a CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente para mim a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. O presidente do Corinthians destacou que o clube cumpriu rigorosamente todas as diretrizes e planejamento logístico definidos pela CBF para os jogos, incluindo mando de campo e datas. No entanto, a CBF fez mudanças inesperadas nas datas dos jogos sem consultar o Corinthians. Mesmo após o clube ter alertado a CBF sobre boatos de alteração, não receberam resposta, o que resultou em grande prejuízo tanto para o clube quanto para seus torcedores, que já haviam organizado suas viagens e compromissos. O problema central não está na convocação dos jogadores, mas na falta de consideração e profissionalismo da CBF em lidar com a logística e comunicação, o que afeta diretamente o Corinthians. Sendo uma instituição de grande porte, o clube exige o respeito que lhe é devido. Vamos ouvir o que ele disse. Existe uma regra, existe um regulamento, e eles estão simplesmente rasgando o regulamento deles. Eu tinha vários compromissos, cancelei meus compromissos, peguei um avião, fui até o sorteio da CBF, no qual foi definido mando de campo e datas. Dali a gente já se programou em todos os sentidos, porque nós estamos em 3 competições. Existe uma logística em tudo isso, e o Corinthians se programou dentro disso. Quando surgiu alguns comentários na internet, pessoalmente nós notificamos a CBF, liguei para o Edinaldo falou que estava numa reunião importante, que assim que acabasse a reunião ele me ligaria. Isso faz 3 dias, até agora não me ligou, eu tenho aqui prints, tenho tudo. E ontem ficamos sabendo às 19h30, já a nova data, que é um absurdo,
primeiro, o mando de jogo é nosso. Teria que ter alguém que tivesse que comentar alguma coisa, seríamos nós, não eles. E outra, qual era o mínimo que eles tinham que fazer? Chamasse os 4 clubes, pelo menos, desse uma diretriz para nós, e aí ali a gente achar uma solução para todos. E não é o fato dos jogadores ser convocados, porque nós também temos 4 jogadores pré-convocados. Não é questão disso, é questão de uma logística. Eu estou recebendo muitas ligações, enfim, porque muitas pessoas já fizeram uma logística em termos de pacote, em termos de hotel, todas essas coisas, e vai simplesmente jogar na lata do lixo isso. Quer dizer, isso é um prejuízo enorme para o Corinthians, isso é um prejuízo enorme para o meu torcedor, e eu acho que a gente merece respeito. O Corinthians, pelo tamanho da instituição, ele merece o mínimo de respeito dessa direção da CBF. Até hoje eu nunca critiquei, eu sempre peguei um avião e fui lá pessoalmente. Infelizmente, não tiveram esse respeito conosco. Então eu acho que agora eles têm que começar a melhorar em todo sentido, porque eles estão manchando a Copa do Brasil e agora manchando o Campeonato Brasileiro também com essas arbitragens que estão péssimas, todo mundo já sabe disso, que eu fui lá no dia reclamar também, fui conversar com o CNM, a gente não sabe o que está acontecendo. O Corinthians já vem tendo problema com a arbitragem já há 6, 7 jogos, e o que está acontecendo aqui é um absurdo, Neto, não pode acontecer isso. O Pedrinho ainda disse que eles foram avisados, nós não, nós notificamos eles antes da gente ser avisado. E até hoje eles não deram satisfação pra gente, e simplesmente em pleno sábado, às 21h30, eles soltam uma notícia dessa que o jogo já estava marcado. Então, você vê os absurdos. E aí, fãs de esporte, a decisão da CBF de alterar as datas das semifinais da Copa do Brasil sem comunicar adequadamente os clubes envolvidos, como o Corinthians e o Vasco, revela uma falta de transparência e planejamento que afeta tanto as equipes quanto os torcedores. Esse tipo de atitude enfraquece a credibilidade da entidade, que deveria zelar por um tratamento justo e respeitoso a todos os clubes, independentemente de circunstâncias externas. O sentimento de indignação é compreensível, especialmente quando essas mudanças trazem prejuízos financeiros e logísticos, como foi apontado por Augusto Melo e Pedrinho, presidentes do Corinthians e Vasco, respectivamente. A postura do Vasco de se sentir prejudicado ao ter sua recusa ignorada e ver o adversário supostamente favorecido é um exemplo claro de como a falta de comunicação eficiente pode gerar um sentimento de injustiça. Quando um clube já enfrenta dificuldades como o retorno cansativo de viagens, isso só reforça a impressão de que decisões estão sendo tomadas de forma unilateral e sem considerar o impacto para todos os envolvidos. O Vasco não busca privilégios, mas sim um tratamento equânime, algo fundamental para a integridade do futebol. No caso do Corinthians, a frustração aumenta ainda mais, pois o clube já havia se planejado conforme as diretrizes iniciais. Alterar uma data sem prévia consulta ou ao menos uma resposta às tentativas de diálogo demonstra uma falta de profissionalismo da CBF. A logística de um jogo vai além do campo, envolvendo milhares de torcedores que planejam viagens e horários para apoiar seus times. Isso faz com que a entidade perca credibilidade aos olhos de quem espera um mínimo de consideração e respeito. Portanto, a indignação dos clubes é mais do que justificada. Não se trata apenas de uma questão de datas, mas de uma clara demonstração de que a comunicação e a logística no futebol brasileiro ainda precisam de melhorias significativas para garantir que todos os envolvidos sejam respeitados e tratados com justiça. No fim, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa situação. Você acha que a CBF está certa em tomar essas decisões sem consulta? Ou os clubes têm razão em se manifestar contra? Quero saber da opinião de vocês. Deixem seus comentários aqui embaixo. E se você não viu o pênalti polêmico no jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, vou deixar o link para o vídeo aparecendo agora na tela. Vale muito a pena conferir. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar bastante like neste vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima.